Olá, boa tarde a todas e a todos. Voltamos aqui no canal Rodanças TV. Para quem já esqueceu, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Lima. Estou com esse canal aí há algum tempo, alguns meses. A gente tentando discutir acessibilidade, inclusão, pessoas com deficiência, enfim. Para quem não me conhece, para quem já tinha me esquecido, estamos de volta. Participação luxuosa aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Dali lá. E nega, diz oi, ó. Viu? Oi, pronto. Voltamos num momento crítico, voltamos num momento de muita apreensão, de muita tensão, porque para quem achava que depois do impeachment as coisas assentariam, nós avisamos. Não ia acalmar porra nenhuma. Bom, e aí, onde é que chegamos? Chegamos no cenário de reforma trabalhista e reforma da Previdência. O que isso tem a ver com a gente? Vai afetar ao que estava sendo ventilado até pouco tempo. Hoje, só para situar vocês no tempo, hoje é sábado, dia 22 de abril. Então, até aqui, o que nós temos para pessoas com deficiência é um cenário de incerteza. Um cenário de incerteza é uma maneira eufemista de enxergar as coisas. Porque o que pode acontecer com as pessoas com deficiência nesse país, diante da possibilidade de uma reforma da Previdência pautada por esse desgoverno que aí está, é um desastre. Em linhas gerais, essas duas reformas, a da Previdência e a trabalhista, eu não gostaria de cravar aqui que a reforma trabalhista é um assassinato da CLT, mas é deixá-la no mínimo em estado terminal. Em linhas gerais, essas duas reformas, elas caminham para um cenário de que a próxima, desculpa, isso aqui é Dalila sendo cão de guarda no apartamento, de que a próxima geração padeça drasticamente de falta de assistência social básica, falta de medicação, falta de emprego. Então, o que nós temos aqui? Estou tentando concatenar as ideias aqui. O que nós temos mais recentemente? O governo Temer havia pautado uma possibilidade de reforma da Previdência em que, no nosso caso, diretamente, o benefício de prestação continuada, que é um benefício no valor de até um salário mínimo, dado a pessoas idosas ou com deficiência em situação de pobreza, cuja renda, se alguém tiver mais certeza, por favor, me corrija, cuja renda não pudesse ultrapassar R$ 174 por pessoa na família. Entretanto, na versão que ainda vigora, se eu tiver duas pessoas com deficiência nessa família, ou uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa, essas duas receberiam o benefício de prestação continuada sem prejuízo, porque, digamos que uma pessoa recebe o benefício de prestação continuada e aumentasse a renda per capita da família, isso não impediria de que o outro membro, sendo idoso ou sendo pessoa com deficiência, também recebesse. Isso vai acabar. Isso vai acabar segundo a proposta
enviada pelo Palácio do Planalto. Tanto acabaria essa possibilidade que eu acabei de descrever, de 2 BPCs dentro de uma mesma família, como acaba também, dificulta-se o acesso, porque o aumento à idade mínima para acesso ao BPC dos idosos, chegando a 70 anos, como idade mínima necessária, e aumentando 1 ano a cada 2 anos essa idade mínima. Também dificulta o acesso para a pessoa com deficiência, porque ela precisa ter essa renda per capita, só pode ter um benefício por família, ela não pode receber mais absolutamente nada, tem uma série de questões. Tem uma série de questões que são importantes de serem revistas. Existe muita fraude em quem recebe o BPC, e isso precisa ser revisto, precisa ser corrigido. Mas eu não posso dificultar o acesso às pessoas que legitimamente necessitam do benefício de prestação continuada. Do mesmo modo, eu não posso piorar o cenário de quem está trabalhando ou quem ainda vai entrar no mercado de trabalho e tem deficiência, quando eu proponho uma reforma da Previdência e eu praticamente coloco por terra a proposta que foi sancionada pela Dilma em 2013 de um regime de aposentadoria diferenciado para pessoas com deficiência leve, moderada e grave. No caso das deficiências leves, o homem se aposentadoria com 33 anos de contribuição, as mulheres se aposentariam com 28 anos. No caso de moderada, 29 anos e 24 para homens e para mulheres. E no caso de deficiências graves, 25 anos para homens e 20 anos para as mulheres com deficiência grave, desde que trabalhassem pelo menos 180 meses na situação de pessoa com deficiência. Isso também se acaba. Na proposta inicial do Planalto. Eu sei que hoje, exatamente hoje, há uma grande incerteza sobre essa proposta também do Planalto, que já voltou, diz que não vai colocar os militares, vai colocar os policiais, não vai colocar os policiais, já reduziu a idade mínima para 65, alterou o tempo de contribuição mínimo, botou o tempo de contribuição de 25 anos para homem e para as mulheres. Enfim, tem uma série de coisas que está indo e voltando, porque esse desgoverno não tem legitimidade, não tem estofo político para soltar uma reforma da Previdência, seja ela péssima, seja ela muito boa. Então ele está negociando, mas até agora não se fala no nosso caso. Se fala muito pouco da gente. Quem tem batido de frente são os partidos de esquerda e, por muita ironia, o PSDB também tem batido de frente com isso. Diante desse cenário, também está acontecendo a reforma trabalhista, né, que foi votada o regime de urgência há pouco tempo, numa outra manobra canestra do Rodrigo Maia. E aí a reforma trabalhista, mesmo que a reforma da Previdência seja um cenário, nós consigamos um cenário menos desagradável, a reforma trabalhista nos atinge em cheio de maneira muito cruel. Porque já foi aprovado o regime de terceirização de todas as atividades meio e atividades fim nas empresas públicas e privadas. O que nós podemos enfrentar em médio prazo é um processo de demissão de empregados com deficiência, nesse bolo de demissão de empregados como um todo, um processo de precarização dos trabalhos das pessoas com deficiência, porque a iniciativa privada não está disposta a contratar jornalista, advogado, arquiteto, psicólogo. Então ela termina contratando os ditos subemprego, vamos colocar aspas aqui. E aí o contrato para funções de zeladoria, para funções de telefonia, para portaria, pessoas que tenham deficiências leves. Elas custam menos.
Normalmente elas são pessoas com ensino médio ou fundamental na maioria das vezes. E aí, vamos só entender. Supondo que uma terceirizadora seja contratada por uma empresa pública para fornecer funcionários. Ela tem que fornecer engenheiros, ela tem que fornecer arquitetos, ela tem que fornecer psicólogos, advogados, tudo isso, certo? Só que provavelmente ela vai precisar, para ser contratada pela empresa pública, para ser licitada, ela vai precisar cumprir o regime de lei de cotas. Ela pode cumprir se ela tiver acima de 100 empregados. De 2 a 5% acima de 100 empregados. Se ela não tiver isso no quadro, ela já está isenta de cumprir com a obrigatoriedade de ter esse percentual. Se ela tiver esse percentual, ela pode cumprir os 2 ou 5% com essas deficiências leves em empregos de menor custo para a empresa. E as outras funções, meu amigo, bastam. Tem rolado, eu recebi aqui no WhatsApp, um tempo desse, um cenário, deixa eu procurar aqui, um amigo meu, Luiz Loreto, mandou, dizendo o seguinte, que tem uma tal de artigo 93 da lei 8.213. A lei 8.213 é aquela lei de cotas, só para conferir isso, aprovada em 1991, que assegurava o ingresso por meio de cotas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sobretudo no setor público, nos concursos, por aí vai. E aí esse artigo 5º, perdão, não entendi aqui se é o artigo 5º, o artigo 93, enfim. A questão é a seguinte, está sendo alterada a lei de cotas e estão sendo inclusas essas seguintes cláusulas aqui. Ficam excluídas da base de cálculo do percentual da cota mencionada deste artigo as funções que forem incompatíveis com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, assim definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Na ausência de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho que definam as tais funções incompatíveis com os beneficiários ou pessoas com deficiência, essa definição será feita pelo Ministério do Trabalho, desde que solicitada pelo empregador. Quando não forem alcançados os percentuais estabelecidos no artigo, as empresas poderão ser isentadas de multas pelo prazo de 3 anos, desde que atendam simultaneamente 3 condições. Comprovar terem utilizado todos os meios possíveis para a contratação de pessoas com deficiência, incluindo contato com programas oficiais de colocação de mão de obra. 2. Comprovar que a não contratação ocorreu por razões alheias à vontade do empregador. É uma cinte. Primeiro porque diz o seguinte, considera que a pessoa com deficiência é incapaz, é inferior. Ela não consegue produzir as mesmas coisas que uma outra pessoa. Segundo, porque ela estabelece que o acordo coletivo de trabalho termina podendo se sobrepor à lei de cotas. E aí, assim, você abre um espaço muito grande para que as empresas simplesmente não contratem, porque não estavam no acordo de trabalho, então passou. Diante desse cenário, eu enviei há alguns dias, precisamente no dia, deixa eu te dizer para vocês aqui, no dia, meu Deus, isso foi enviado dia 28 de março, exatamente. Eu enviei no dia 28 de março um e-mail para os 513 deputados e para os 84 senadores. Eu perguntava a eles a seguinte coisa, que tipo de dispositivo foi feito para garantir o cumprimento da lei de cotas?
perguntava, e aí levantava essa questão que eu acabei de colocar para vocês, de que a terceirização ela precariza o trabalho, ela dificulta que as pessoas com deficiência acessem o mercado de trabalho privado, etc. e tal. Perguntei a eles qual a garantia de que as empresas públicas, por exemplo, não vão começar a demitir empregados com deficiência agora, já que elas podem contratar terceirizadoras e aí deixam essa responsabilidade da lei de cotas para a terceirizadora. E a terceira coisa que eu perguntei a eles é sobre a reforma da Previdência. Como é que vai ficar esse regime de aposentadoria diferenciado diante do quadro que está se apresentando? 3 deputados me responderam. Coincidentemente, o primeiro foi do PT e o segundo do PSDB. O deputado do PT se chama Givaldo Vieira, do Espírito Santo. O excelentíssimo senhor deputado, através de sua assessoria muito bem paga, só para lembrar, um deputado federal ele custa próximo de R$100 mil por mês. Ele me enviou um banner. No banner tem uma foto dele. Eu queria mostrar para vocês aqui, não tem condição, tá aqui na tela do computador, não. Eu não consegui abrir esse banner no celular, enfim. Mostrou um banner com a seguinte frase, abre aspas: sou contra a reforma da Previdência. Eu também. Pois compromete a aposentadoria de milhões de trabalhadores e trabalhadoras e prejudica a economia dos municípios. Em vez de penalizar o trabalhador, o governo tem de, por exemplo, cobrar as dívidas previdenciárias das grandes empresas. Concordo. Só que não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei se era contra ou a favor. Por exemplo, eu sou a favor de uma reforma previdenciária. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Há uma série de elementos que precisam ser considerados e o nosso modelo de previdência precisa ser revisto. Não pode ser revisto do jeito que está. Então, se é contra ou a favor da reforma da Previdência, eu não perguntei isso ao deputado. Eu perguntei o que diabos está sendo feito, o que diabos foi proposto na Câmara dos Deputados para assegurar que o regime de lei de cotas na contratação de pessoas com deficiência no setor público está garantido. Perguntei o que diabos está sendo proposto para que o regime de aposentadoria diferenciado das pessoas com deficiência seja mantido. Ele não me respondeu. O deputado Eduardo Barbosa, por sua vez, esse é Eduardo Barbosa, ele é deputado do PSDB por Minas Gerais. Ele me respondeu, teve a decência de mandar pelo menos o site dele, dizendo a seguinte coisa: prezado Vinícius, veja o meu posicionamento a respeito da proposta de reforma da Previdência na minha página do Facebook ou no link abaixo. E aí ele me dá o site dele, www.eduardobarbosa.com/mídias. Lá no site, realmente há uma série de vídeos em que ele se posiciona, em linhas gerais, contrário à reforma da Previdência. Ele se posiciona peremptoriamente contrário às mudanças relativas ao BPC. Ele acha que o BPC não pode ser mudado, e aí nós estamos de acordo. E aqui e acolá, eu e ele concordamos sobre algumas coisas quanto à reforma da Previdência. Entretanto, ele não me respondeu nada a respeito da terceirização. Também não me respondeu nada o deputado Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo Faria de Sá, pelo que eu levantei aqui, é um deputado do PTB. Eu não identifiquei, para ser sincero, Aqui está, pelo estado de São Paulo. Identifiquei agora no e-mail dele. Ele é do PTB do estado de São Paulo. Aí ele me manda a seguinte mensagem: caro Vinícius, recebi sua mensagem sobre a malfadada PEC da Previdência.
ao longo de sua tramitação, o governo Temer fez algumas modificações. Sou contra a PEC. Apresentamos emendas à proposta. Por sinal, fomos o recordista de emendas. Ele não especifica que emendas são essas. A PEC da maldade não pode ser aplicada aos nossos sofridos trabalhadores, aposentados, pensionistas e servidores. Não há essa PEC. Não há essa PEC, perdão. Não há essa reforma. O trabalhador não tem que pagar a conta. Vídeos de nossas manifestações e participações em movimentos contrários à PEC encontram-se disponíveis em nosso Facebook. Encaminho para o conhecimento, parecer do relator apresentado hoje na comissão especial. Ele não me especifica quais são as emendas que ele apresentou e, novamente, não fala nada sobre a terceirização. De 513 deputados e 84 senadores, só esses 3 me responderam desde o dia 28 de março. A deputada Mara Gabrilli, pessoa com deficiência, filiada ao PSDB, que eu sei que votou contra a reforma, não se manifestou. O senador Romário, pai de uma criança com Down e um ativista da questão da pessoa com deficiência, não se manifestou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o primeiro para quem eu mandei os e-mails, até agora não se manifestou. Nós pagamos o salário dessa gente. Nós pagamos esses assessorizinhos para recebermos esse tipo de resposta? Eu os pergunto. Ao deputado Givaldo... como é o nome do rapaz? Cadê? Givaldo Vieira, do PT. Eu mandei a seguinte resposta para ele. Honestamente, como militante, como cidadão, como pessoa com deficiência, como contribuinte, não sei o que é mais irritante. Essa é sua resposta, que nada responde a nenhum dos questionamentos que eu fiz, ou ela ser apenas um cartaz de mau gosto, aprontado previamente e mandado a todos quantos perguntam a mesma coisa. O desplante do deputado, um deputado federal, de sequer se dar o trabalho de se posicionar claramente sobre os temas, é assintoso. Assim, é desrespeitoso com o cidadão. E é um cara de quem eu esperava mais. Eu não conheço esse deputado. Mas o simples fato de que ele está no partido que está, eu esperava mais dele. Eu esperava um posicionamento de algum deputado do PSOL. Ninguém disse nada. E eles têm assessores. Cadê o Eunício Oliveira, lá, cearense, presidente do Senado? Está preocupado com a Lava Jato, né? Disposto a responder, esse pessoal não está, não. Eu queria ter feito esse vídeo há mais tempo. Mas eu estava dando também algum tempo para ver quem mais respondia. Tá? Eu vou levar isso a um amigo, Jairo Marques. O Jairo é um jornalista da Folha de São Paulo. Inclusive ele fez um vídeo sobre os dois temas. E ele esclarece alguns pontos interessantes. Sobretudo, eu acho que ele fez, na verdade, não sobre a reforma da Previdência, mas sobre as mudanças na lei trabalhista. E o que a gente enxerga é que o que está se configurando no somatório dos casos é um provável genocídio das classes mais pobres ou das mais vulneráveis em médio e longo prazo. Porque eu tenho um aumento da dificuldade para aposentar as pessoas, sobretudo as mais pobres, que são as que precisam ser aposentadas. Eu tenho a dificuldade de acesso ao emprego, porque se eu terceirizo a mão de obra, eu termino precarizando a relação de trabalho entre empregador e empregado. Se eu precarizo isso aqui, eu torno muito mais complicado o acesso desse trabalhador
as necessidades básicas e, como tal, lá na frente, ao direito à aposentadoria. Então, você tem um genocídio planejado, tá? Em médio e longo prazo. Se algo não for feito agora, se isso não for parado nas ruas ou no voto em 2018, se é que nós vamos ter esse direito, nós vamos ter os próximos 20 anos de severas atrocidades com idosos, com trabalhadores rurais, com mulheres, com pessoas com deficiência. É desesperador. Mas estamos aí na briga. Beijo para todo mundo.